sexo, carícias. Se tudo isso é bom e faz bem, não precisa acabar por causa da idade, não é mesmo? Mas então por que a sexualidade na terceira idade ainda é um tema tabu? Hoje você vai ver que a falta de informação só faz com que o idoso fique mais exposto a situações de risco. Por isso, no Ligado em Saúde, a gente não foge do assunto. Vamos falar das queixas e dificuldades mais comuns entre os idosos e dar orientações sobre a melhor maneira de contorná-las. Você vai ver que dá para viver a sexualidade numa boa nessa fase da vida. Se eu fosse você, eu ficava ligada. E para bater esse papo sobre a sexualidade na terceira idade, o Ligado em Saúde recebe a geriatra Roberta Parreira, que trabalha na Policlínica Piquet Carneiro, da UERJ, e é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Obrigada. Estou muito feliz por esse convite, poder falar de um tema tão importante, né, no envelhecimento. E pouco falado, né? Pouco debatido, infelizmente. Infelizmente. Pelo sexo ser esse tema ainda, né, tão complicado para algumas pessoas de ser falado, de ser debatido. Mas hoje a gente, então, traz essas informações para o nosso público. Doutora, como que o idoso, de uma forma geral, ele é visto pela nossa sociedade quando o assunto é sexualidade? Muitas das vezes a sociedade encara como idoso como uma pessoa assexuada, não como uma pessoa que envelheceu mantendo a sua sexualidade. Então, muitas das vezes, os idosos ou a própria família acham que eles não têm nenhum tipo de libido, que não fazem relações sexuais. E isso é muito prejudicial, porque inclusive interfere nos próprios profissionais de saúde que eventualmente não perguntam ou abstraem dessa questão. Ignoram totalmente essa questão, né? E quando não são vistos como assexuados, são vistos ou tratados de uma forma infantilizada. Isso acontece, infelizmente, muito também no nosso país. Pois é. Então, nós precisamos olhar para esse tema com o maior cuidado possível. Nós precisamos encarar o idoso como uma pessoa que tem uma bagagem biográfica, tem toda uma história sexual anterior e que vai manter a sua sexualidade envelhecendo. Ela né? não acaba com a idade. Não acaba, não é porque não fez 60 anos e a vida mudou. Né? E agora não tem mais sexo, não tem mais nada, vai ficar em casa. Não, nada disso, nada disso. E é isso que mostra a conversa do nosso repórter com o seu Adilson e a dona Joselita. Vamos ver. Eu estou aqui com o seu Adilson, de 70 anos, e a dona Joselita, de 71, que estão casados há 46 anos. E ainda mantêm a vida sexual ativa, né? Sim. Como é que é a sexualidade de vocês nessa fase da vida? Eu acho muito melhor, porque eu tenho mais experiência, mais sabedoria e paciência. E quando vocês comentam com a família de vocês, o que eles dizem? Se admiram. Dizem, nossa! Vocês sofrem preconceito? Normalmente sim, porque é quase que uma coisa cultural. E quando vocês procuram um serviço médico, eles abordam esse assunto com vocês? Comigo, pelo menos, não. O que ocorre, se nós não provocarmos isso, de pedirmos orientação, eu, por exemplo, que sou hoje cardiopata, eu já fiz algumas perguntas e eles jogaram na defensiva. Tanto tempo juntos, que benefícios isso traz na vida sexual de vocês? Digamos assim, se eu tivesse 30 anos hoje, fosse deitar e procurasse meu companheiro, ela dissesse, hoje eu estou meio para baixo, eu ficaria pé da vida. Hoje não, hoje eu entendo perfeitamente. Esse jogo nunca pode ser 1-0, tem que ser pelo menos 1-1. Eu me sinto muito melhor hoje, porque nas novas, filho, criança, cuidar de casa, cuidar de tudo, que eu sempre fui uma mulher que cuidei de tudo na minha casa. E quando chegava no momento para nós dois, eu estacionava um pouco. Já hoje não. Agora não tem essa não. Seja como for,
Onde a gente tiver oportunidade, a gente curte. Gente, essa fala dela é um barato, porque muitas vezes, né, o casal envelhece aí já criou os filhos e dá até, às vezes até bate uma depressão, né? Tem até nome, a síndrome do ninho vazio, porque os filhos estão criados, já perdeu ali aquele sentido. Eles, o contrário, eles encontraram um tempo mais vago para se curtirem, né? Para terem seu momento de prazer. A vida sexual, ela de alguma forma mostra, a vida sexual ativa mostra um bem-estar, né? Que quando a pessoa tem essa atividade sexual mantida e tudo mais, é uma forma de se mostrar viva de repente, né? Não estou dizendo que quem não tem não está vivo, mas é mais uma questão de qualidade de vida, é mais um fator dentro daquele espectro da nossa vida, né? Biopsicossocial, em que aquele idoso vai se sentir vivo, vai se sentir bem, vai se sentir tendo prazer mesmo nas suas atividades, né? A gente tem uma pergunta de uma espectadora, é a pergunta da enfermeira Lilian. Vamos ouvir. Meu nome é Lilian, eu sou enfermeira. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar em relação à libido das pessoas, principalmente as mulheres da terceira idade, né? Se está em alguma ligação com a baixa hormonal delas, e se realmente isso dificulta e se há muitos casos nesse sentido sendo procurado pela parte geriátrica. Então, doutora, uma profissional de saúde fazendo essa pergunta tão importante. A queixa de falta de libido, ela pode ter relação, sim, com pós-menopausa, o período pós-menopausa ou perimenopausa, em que há uma redução hormonal, mas não é o único fator. Tá? Existem outras questões que podem se relacionar, por exemplo, a questão de outros hormônios, não só os hormônios sexuais, como hormônios da tireoide reduzidos, como hormônios da hipófise reduzidos. Então, existem outras questões, medicamentos que podem influenciar, inclusive, no libido. E, além disso, a própria relação conjugal, né? A gente pensa muito na questão médica, física, mas não pode esquecer da relação ali, não só conjugal, porque eventualmente a sexualidade não vai ser só com o cônjuge, eventualmente tem um outro parceiro não fixo e mesmo assim a relação pode estar alterada, né? E não é só a libido também que pode ficar alterada quando a gente envelhece. A gente vai destacar aqui na tela agora, gente, as principais queixas e dificuldades que os idosos trazem a respeito da sexualidade. A diminuição da libido a gente já falou, né? Mas também há uma dificuldade, às vezes, para alcançar o orgasmo, um ressecamento vaginal, dor na penetração e, no caso dos homens, dificuldades de ereção. Doutora, quero que você fale um pouquinho desses tópicos. Você falou do uso de medicamentos, né? Até da presença de algumas doenças. O que mais pode levar a essas dificuldades e quais são as formas de contorná-las? Bom, a vergonha da imagem corporal, o próprio envelhecimento pode levar a alterações da imagem corporal. Isso tem relação com a autoestima daquele indivíduo, quanto ele está encarando o envelhecer para ele, né? É uma questão muito também social, cultural, de como o idoso é visto, né? Exatamente. E essa pessoa tem que lidar com isso de uma forma, seria preferível de uma forma natural, porque todos envelheceremos. É inexorável. A questão da dificuldade para alcançar o orgasmo, nós temos algumas fases do ato sexual em si, o orgasmo é a última delas, mas antes dele tem excitação, né? E o orgasmo pode ter uma alteração nessa dificuldade de chegar ao orgasmo, um tempo mais demorado, com o envelhecimento, e existem alguns problemas de saúde que podem levar a isso também. Como eu falei, problemas hormonais, hipotireoidismo, ou alteração da própria testosterona no homem, redução da testosterona, que inclusive pode ser um tipo de doença, isso ser tratável, Daí né? Importância, como a gente já falou, de falar com um profissional de saúde. De falar com um profissional de saúde, e eu digo mais, de entender que não é normal, que isso não deve ser encarado como, eu envelheci, eu não mereço, mas não é. Se você acha que está alterando sua qualidade de vida, isso realmente é considerado uma disfunção sexual, sim, procure um médico, não tenha vergonha.
nós, profissionais de saúde, precisamos, eu concordo, precisamos perguntar mais. Tomar iniciativa. Ele está certo. Infelizmente, as pessoas ainda têm tabus, né? E o profissional de saúde faz parte da sociedade. A gente precisa perguntar mais. Inclusive, como está a sua sexualidade? Existem pessoas que têm dificuldade. O senhor quer conversar sobre isso? A senhora quer conversar sobre isso? Vamos abrir um pouquinho esse caminho, né? A dor na penetração, ressecamento vaginal. A questão da menopausa pode levar a uma redução de hormônios, uma redução da lubrificação vaginal por baixa de estrogênio, por exemplo, e a penetração ser mais dificultosa. Isso pode ser auxiliado por um médico numa avaliação clínica, examinar, ver se é o ressecamento que está influenciando nessa dor. O próprio lubrificante, né, que não é um medicamento, mas o lubrificante que tem no preservativo, que pode ser também, colocado na região, pode ajudar. Tá? E as dificuldades de ereção, que tem alguns motivos, né, por exemplo, diabetes, a hipertensão, alguns medicamentos, até mesmo problema neurológico, né? O paciente pode ter uma alteração neurológica, um pós-AVC ou então uma doença de Parkinson. Isso tudo pode influenciar a ereção, né? Bem como o que a gente já conversou sobre as alterações circulatórias. Mas que também pode ser comunicado ao profissional de saúde e tratado. Aliás, é preferível que seja tratado com um profissional de saúde do que a pessoa compre aquele remedinho azul, né? Que no próximo bloco a gente fala sobre ele, porque também se automedicar não é a melhor maneira de contornar essa situação. Mas, doutora, a gente está aqui falando de ereção, de penetração, mas é bom lembrar que sexo vai muito além do ato sexual, né, gente? Depois do intervalo, vamos assistir a entrevista de uma sexóloga falando sobre isso. Continue ligado que o programa volta já já. A sexualidade na terceira idade é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. E quem está batendo esse papo comigo é a geriatra Roberta Parreira. Doutora Roberta, a gente falou sobre as principais queixas dos idosos, né, das dificuldades, de como o idoso é visto pela sociedade quando a gente fala sobre sexualidade. E eu terminei o programa falando justamente que quando a gente fala de sexualidade, a gente não deve pensar apenas em ereção, em penetração, que a sexualidade vai muito além disso. E eu quero aproveitar, então, para trazer o depoimento de uma sexóloga, a Ana Cristina Barbosa, que é especialista em saúde e envelhecimento pela Fiocruz. Vamos ver. O que a gente percebe é que hoje as pessoas já pensam diferente. Elas já entendem que a sexualidade não é só penetração, né? Ela não pode estar focada só na genitália. Isso causa muito problema para as pessoas, porque como a gente vai mudando ao longo dos anos as nossas respostas fisiológicas, a gente vai ter que se ajustar e se adaptar. E se o sexo foi uma coisa vista só como penetração, pênis, vagina, enfim, ela vai ter problemas muito mais sérios. Ainda entra a questão de que a geração das pessoas mais velhas não aprendeu a falar muito da sexualidade. E, às vezes, você leva o problema para a cama. Então, a gente tem orientado as pessoas alternativas, trabalhado isso junto com elas. Não é uma coisa muito fácil, entra a questão de educação, entra a religião, mas o diálogo é sempre o seu grande trunfo. Quando você entende que o seu corpo mudou, ele não mudou só porque você tem mais rugas, não é só o que você vê, você deixa de sentir. Então, a gente exercita e ensina as pessoas a voltarem a sentir, a focar nas sensações. E isso faz com que os dois se aproximem mais. Na questão das carícias, por exemplo, e tem que ser criativo mesmo. Você fica mais condescendente com você mesmo, né? Mais paciente com o parceiro e entendendo que as diferenças do outro existem, mas existem em você também. Se o sexo foi uma coisa bacana ao longo da sua vida, tentar usar essas experiências daquilo que foi bom e reproduzir, né? Ajustando as respostas fisiológicas. Imagens bonitas também, né? Super importante isso que ela falou.
A gente estava falando no último bloco sobre essa falta de diálogo, né? Inclusive nos consultórios médicos, com os profissionais de saúde. A gente não falou de uma consequência importante disso, que é uma maior exposição desses idosos, inclusive às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis, né? Como o HIV, por exemplo. E hoje já se sabe que há um crescimento nessa faixa etária. Sim. Houve um crescimento muito grande nos últimos 15 anos, mais ou menos em torno de 81% do índice de AIDS, da prevalência de AIDS entre os idosos, homens e mulheres. Isso é bastante assustador. A questão, inclusive, do idoso não se preocupar com métodos contraceptivos, né? Como a mulher não pode engravidar após menopausa, eles esquecem de usar o preservativo. E não tinha essa cultura também, eles são de uma outra geração, né, doutora? Isso, exatamente. Então, assim, eles continuam expostos e suscetíveis às infecções sexualmente transmissíveis. Isso é muito sério, porque não só a AIDS, mas a própria sífilis. A sífilis é uma doença que o geriatra sempre procura nos casos de demência, por exemplo. É uma doença bastante preocupante. Clamídia, gonorreia, são todas as doenças que podem interferir na saúde do idoso, inclusive na própria sexualidade dele, né? Isso é bastante importante porque nós, geriatras, precisamos lidar melhor com os idosos e principalmente os idosos que tiveram AIDS na década de 90 e sobreviveram, agora nós temos muitos pacientes idosos com AIDS. E precisamos tratar. E os medicamentos interagem com outros medicamentos, podem alterar questões cardiovasculares também. É mais delicado. Né? Então, assim, a importância que existe nessa abordagem da sexualidade, inclusive para prevenção, não só para promoção de saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida, né? Mas também para prevenção de doenças. Prevenção e, digo mais, detecção precoce de doenças de infecções sexualmente transmissíveis. Muitas das vezes vemos casos, por exemplo, inclusive de AIDS em idosos que não foram diagnosticados porque a equipe de saúde não pensou. Claro. Achou que aquele idoso era assexuado. Se ele ignora a sexualidade nesse indivíduo, como é que ele vai pensar em pedir um teste de HIV? Pois é. Então, o próprio idoso pode falar, eu queria, eu nunca fiz esse exame, eu queria fazer, né? Já é uma forma de incentivar a equipe e toda a equipe que trabalha com envelhecimento, a equipe multidisciplinar também abordar essa questão da sexualidade. Doutora, eu quero trazer agora a pergunta da Marina. A minha pergunta tem a ver com a diferença entre homem e mulher. O homem consegue ter parceiras mais jovens com mais facilidade do que a mulher tem parceiros mais jovens. Então eu queria saber se você acha que isso é um fator que contribui para que o homem se mantenha ativo sexualmente por mais tempo do que a mulher. Quando ela fica viúva ou divorciada, se ela encerra essa carreira e o homem não. O que você acha? O que você vê no seu consultório, no seu dia a dia? É uma questão cultural, né? Isso Totalmente, não tem uma justificativa médica, física, uma questão cultural, social. O que vemos é que o envelhecimento, principalmente idosos, muito idosos, a gente tem sempre mais do sexo feminino do que do masculino, por ordem epidemiológica. Os homens morrem mais cedo. A expectativa de vida dos homens é menor. Então, essa questão de se relacionar com mulheres mais jovens tem uma relação social, cultural. O advento de medicamentos para disfunção erétil realmente intensificou a atividade sexual dos homens. Isso é um lado positivo. Isso. Mas tem um uso indiscriminado desse medicamento e a gente terminou o bloco falando sobre isso. Eu quero, inclusive, que você traga esse alerta. Qual o risco que esse homem corre também usando de uma forma indiscriminada? E quero que você traga sinais de alerta quando esse homem tomar esse medicamento. Sim. Tem alguns sinais que possam sugerir a ele, olha,
tem alguma coisa dando errado, preciso buscar um serviço de saúde. Sim. A questão do uso de medicamentos, como sildenafil, tadalafila, são os medicamentos para disfunção erétil, que melhoram a vasodilatação ali da região do pênis e melhoram, melhoram a ereção, propriamente dita. Esses medicamentos, eles têm uma ação vasodilatadora, ele tem uma ação de alargar um pouquinho os vasos sanguíneos e isso pode causar uma queda da pressão arterial. Isso pode interagir com outros medicamentos que causam queda de pressão arterial, como os nitratos, muito usados por pacientes que têm problemas nas coronárias, doença coronariana. E essa hipotensão, queda de pressão abrupta, pode levar a um desmaio, né? Uma palidez, uma sensação de fraqueza e chegar ao cúmulo de um desmaio e tudo mais. A gente está chegando no finalzinho, mas tem outra questão super importante da gente tratar aqui hoje, que é também o idoso LGBT. A gente tem um problema, acho que a gente pode falar assim, né, nos serviços de saúde de uma forma geral, que é a chamada heterossexualidade presumida, né? O sujeito chega no serviço de saúde e os profissionais já presumem que ele é heterossexual. Isso é um super problema, porque ele deixa de avaliar essa pessoa, de tratá-la da forma correta, de dar as informações também da forma correta, por conta da sexualidade dela, né? Que tem que ser vista de uma outra maneira, tem questões específicas a serem tratadas, olhadas ali, né? E o idoso LGBT ele pode se sentir ofendido institucionalmente, porque ele não está incluído, né? Muitas das vezes presume-se que, não, ele é heterossexual. Isso para ele é uma agressão, né? Porque ele pode não estar numa heteronorma, num momento em que a sociedade acha que a heterossexualidade é a norma e acaba sendo excluído da norma. Sendo excluído da norma, ele não consegue se inserir num cuidado adequado para a sua saúde. Por quê? Qual é a diferença? Um exemplo que é algo bastante chocante. O transexual, por exemplo, ele tem uma expectativa de vida aqui no Brasil de 35 anos. Nossa. Então, é difícil, inclusive, envelhecer. Mas, eventualmente, um geriatra pode atender um transexual. Então, assim, influencia na saúde, influencia em medidas de rastreamento. Então, as idosas que são homossexuais ou bissexuais, elas costumam fazer menos preventivo e menos mamografia. Ou por vergonha, constrangimento, ou porque não foram bem atendidas, ou porque... algumas dizem que tem vergonha de chegar ao sistema de saúde. O sistema de saúde. Passa a evitar. Agora, se falar de sexo e sexualidade já é tabu, gente, imagina falar sobre masturbação para pessoa idosa, entre pessoas idosas. Isso é uma outra questão que você traz e eu quero que você fale rapidamente para a gente. Esse idoso tem que ser respeitado, né? No seu ato, na sua prática sexual, seja se masturbando. Tem que haver um respeito da família, dos profissionais. Sim, a questão do uso de acessórios sexuais deve ser respeitada e muitas das vezes é algo saudável, né? E nós, profissionais de saúde, precisamos inclusive orientar, poxa, cuidado com a higiene do seu objeto sexual, né? Para não ficar ali sem higienizar, trocar quando não tiver mais adequado para uso e, eventualmente, até instituições de longa permanência, a pessoa quer usar e a família não deixa que seja entregue, mas a pessoa quer, a gente precisa ou o profissional de saúde fica respeitar. escandalizado. Ou a equipe toda fica escandalizada. Mas, assim, como eu falei, não é porque virou idoso e virou assexuado. Não, é um contínuo, né? É o contínuo da sua vida. Pronto, assim, a gente precisa respeitar essas peculiaridades, essas individualidades, suas preferências sexuais, né? Doutor, e tem alguma maneira de prevenir essas queixas, essas dificuldades sobre as quais a gente falou do idoso, quando a gente fala sobre sexualidade? Sim, é muito importante que haja um tratamento não medicamentoso também, uma questão não medicamentosa envolvida. Isso é, a alimentação saudável, o peso adequado e a atividade física. Além disso, a questão do tabagismo, que pode influenciar muito, principalmente a disfunção erétil. Maravilhoso, muitíssimo obrigada por sua presença,
Doutora, aí ó, viu? Não fugimos de nenhum tema. O Ligado em Saúde trouxe tudo aqui para a gente discutir. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Se você chegou só agora, corre lá no site. Dá para rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou então ligue gratuitamente para o 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá!